a questão do juiz que se torna sábio, a ideia é entender que o sábio é uma parte nossa. O sábio, é mais fácil falar do juiz do que do sábio, mas é que quando você está no sábio, está tudo resolvido, não tem problema. Geralmente o sábio, ele está focado no presente. Ele está no agora. O juiz está remoendo o passado ou com medo do futuro. O juiz vai falar assim, por que você não fez tal coisa? Por que você fez aquela coisa que não era para fazer? Então o juiz remói o passado. Fica remoendo, fica lamentando e se punindo, tentando se educar. Não é se educar, né? É o seu juiz tentando educar você. E aí, sofrimento. Já o sábio, ele tem discernimento, ele está presente no momento, ele escolhe de acordo com a situação. Ele vai lidando com... A ideia é que o sábio interno, ele ajuda você a lidar com desafios imprevistos com mais leveza. Não quer dizer que não vai ter incômodo. Não, o juiz seria o superego. Se for fazer um paralelo com a psicanálise, eu não chamo de consciência, não. A consciência não precisa ser... Então, a consciência seria quem a gente é. Ah, melhor ainda. Tem uma abordagem terapêutica que chama-se análise transacional, ou AT. Análise transacional, ela fala do eu pai, eu adulto e eu criança. Eu pai, eu adulto e eu criança. Eu pai seria o superego. O eu adulto seria o ego. E o eu criança seria o id. Se pegar o modelo da psicanálise. Mas fica mais fácil pensar como... Percebe só? A análise internacional já traz para a gente 3 partes na gente. Então, a gente tem um eu que é o criança, tem um eu que é o pai e tem um eu que é o adulto. A gente precisa conversar com essas partes. A Léo Souza, superego traz tudo que nos foi ensinado como uma forma de querer proteger a gente, de fazer o certo. Às vezes escuto o meu id. O id é a parte do instinto, da leveza, da brincadeira, da diversão, da liberdade. O bom da análise transacional é que traz me parece mais fácil lidar com a ideia de um eu pai, de um eu adulto e um eu criança, do que ego, id e superego. A impressão que me dá quando eu olho para superego, id e ego, parece engessado, parece uma pedra, uma escultura assim já moldada. Essa é a minha impressão. Quando eu penso no eu pai, no eu adulto e no eu criança, parece uma massa de modelar. Eu consigo me relacionar com essas partes e colocar algumas formas diferentes. Deixa eu ver os comentários. A Sete perguntou, qual o seu nome completo para minha amiga entrar na live? Rodrigo Rocha Constela SP. Tá assim no TikTok. Rodrigo Rocha Constela SP. É para achar o perfil, não é isso, Sete? Se colocar Rodrigo Rocha Constela SP, vai achar o perfil. Antes estava mentoria, liderança sistêmica. Aí eu mudei para Rodrigo Rocha Constela SP. Constela SP é o nome da minha empresa. A Léo escreveu muitas vezes, me sinto mais feliz por escutar o meu id. Então, pensa no id como uma criança interior. Quando a gente escuta a criança, da criança vem a alegria, vem a vontade de viver. Entendeu? O Wellington escreveu, o problema de usar o filtro é que ninguém sabe quem é você quando encontrar na rua. Usar o filtro? Esse filtro é o nome? Ou o filtro seria uma imagem? Não sei se o Wellington, não sei se eu entendi. O problema de usar o filtro é que ninguém sabe quem é você quando encontra na rua. Esse filtro seria o quê, Wellington? Seria o nome do perfil? Seria uma foto? Ou eu estou com algum filtro ativado e eu não sei? Eu vejo a minha imagem normal na live. Não sei se você está falando com uma outra pessoa que comentou alguma coisa. Bom, mas vamos lá.
Então, da autocrítica à sabedoria. A autocrítica, você pode entender como um superego ou como eu, pai, que quer que a gente se comporte, que a gente seja responsável, que a gente cumpra as nossas obrigações, que a gente ande no limite de velocidade nas rodovias, que a gente pague as multas dos impostos. Esse é o superego. Ele está voltado a gente ser funcional e fazer o certo, ser responsável. O id, que é a criança interior, quer só viver, quer só se divertir, quer estar no momento. O id não é responsável. O id, ele é reprimido, por isso que o id é reprimido. A forma como é o sistema educacional, colocar as pessoas sentadas durante várias horas diante de uma aula que muitas vezes é muito chata, é uma forma de reprimir o id. A nossa criança interior fica frustrada com aulas chatas e que o professor está só, sei lá. Eu tive muitas aulas chatas e frustrantes. Eu não tenho paciência com aula chata. Geralmente eu saio. A Léo escreveu: quero andar entre os três. Amo o id. A ideia é isso. A ideia é você entender. Na verdade, a ideia seria você entender que você não é nenhum dos três, nem o ego. A gente usa o ego. O ego é uma máscara. O ego é o que protege a gente. Então, o ego não é ruim. O ego, de alguma forma, é a nossa âncora para a gente andar e se relacionar. Então, a forma como a gente se vê e como a gente se mostra é o nosso ego. Quando alguma coisa incomoda a gente, essa coisa troca numa ferida do ego. Então, é uma máscara para se proteger. A gente precisa do ego, mas o saudável seria a gente não se identificar com o ego. Se identificar com o ego é você achar que você é o ego. Quando você acha que você é o ego, quando você acha que você é o ego, aí não tem jeito. Porque aí é o sofrimento. Achar que você é o ego é você achar que você é o pensamento. Os pensamentos passam. Assim como os pensamentos passam, você pode pensar que o que o ego fala para a gente, exemplo, o ego também são as nossas opiniões, é muito próximo, realmente, o superego, o ego e id, ou eu pai, eu adulto e eu criança, eles são muito relacionados. Inclusive, você consegue encontrar no Google uma pesquisa que você responde as perguntas e ele vai dizer quanto você tem do pai, do adulto e da criança. E aí você tem um pai apoiador e tem o pai regulador, exigente. O adulto, eu acho que é só adulto mesmo. A criança tem a criança livre e a criança adaptada. Então a gente tem essa combinação. Então a nossa criança, que é o id, ele tem duas partes, que é o livre e o adaptado. E o adaptado tem duas partes, que é o rebelde ou o submisso. Compreender essas dinâmicas do eu, isso são dinâmicas do eu e são da análise transacional. Quando você compreende essas dinâmicas, você transita com elas com mais facilidade, porque o caminho é entender que elas fazem parte da gente. Então, o nosso eu que julga, você pode pensar como o eu pai. A gente precisa dele, mas a gente precisa que ele não sufoque a criança. Então, a gente também precisa ter uma auto-permissão para experimentar, para fazer coisas novas. Se for só pelo eu pai, a gente vai fazer só o que sempre fez. A Eliane escreveu: o ego é traiçoeiro, é isso? Então, o ego traiçoeiro, bom, a questão é que ele quer proteger a gente, só que ele protege trazendo um sofrimento. Ele protege trazendo muito mais incômodo do que resolvendo. Então, nesse sentido, é como se fosse um sabotador. Ele sabota a gente porque ele traz
A Léo escreveu: amo a psicanálise, preciso estudar mais. Me fez muito bem. Quase nunca pensava em mim. A Eliane é isso. Bom, então, ir da autocrítica para a sabedoria significa perceber que você precisa se relacionar positivamente com esse eu que julga. Esse eu que julga você pode entender como o eu pai, que a análise transacional fala. Ou você pode entender como o superego, que é a psicanálise, que o Freud falava. Só que aí o excesso de julgamento inibe a sua criatividade, inibe o seu lado espontâneo, que é o lado criança. Que é o lado que não tem problema em falar do que sente. De falar que fica triste, por exemplo, com alguma situação. Bom, e aí quando você trabalha o eu exigente, né? O eu julgamento, o eu crítico, você consegue perceber que você tem uma opção de relação. E quando ele fala algo para você, não precisa ser uma ordem, uma imposição. Você tem liberdade para se ajustar. Bom, é isso. Acho que eu explorei bastante esses temas. E quando você aceita e cuida e acolhe o julgamento, você pode promover ele de juiz para sábio, para conselheiro. E qual é a mudança? Ao invés de ele dar uma decisão, e você tem que se adaptar, como sábio, ele dá um conselho. E você que decide o que fazer. Então, não tem mais a pressão. Bom, era isso por hoje.